Havendo quórum para a continuidade dos trabalhos, passamos ao horário reservado à tribuna livre com as seguintes regras: 15 minutos para a explanação da convidada, 30 minutos para saudações e questionamento dos vereadores, limitados a 1 minuto e 30 segundos por vereador. As inscrições deverão ser feitas no sistema pelo campo à parte. Conforme requerimento 076-011 do ano de 2025, de autoria da vereadora Sargento Tânia Guerreiro, o horário da tribuna livre está destinado à senhora Silva Xavier, coordenadora do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e ao Trabalho Escravo no Paraná, da Secretaria do Estado da Justiça, Família e Trabalho, para que faça o uso da palavra sobre o seguinte assunto: a importância das discussões sobre o combate sexual e outras violências contra crianças e adolescentes. Convidamos a vereadora Sargento Tânia Guerreiro para que faça a saudação oficial da casa e conceda a palavra à convidada. A saudação oficial deve ocorrer em 5 minutos. Com a palavra, a vereadora Sargento Tânia Guerreiro. Muito obrigada, senhor presidente. Bom dia, senhoras e senhores. Que a paz de Jesus Cristo esteja com vocês. Hoje eu subo nessa tribuna para falar um assunto que afeta diretamente as famílias e tem uma consequência muito grande. Destrói a melhor parte da vida do ser humano, que é a inocência, que é a infância. Por muitos anos, eu trabalho com criança desaparecida, criança em situação de risco e crime de pedofilia. Exatamente há 35 anos, desde 1991, quando começou a desaparecer criança no Paraná, nós tínhamos uma criança desaparecida a cada 20 minutos. Desculpe, a cada 20 minutos em todo o Brasil. Posteriormente, nós começamos a fazer campanha para que isso diminuísse. E eu, trabalhando com isso, fui percebendo que as crianças que a gente localizava não queriam voltar para casa. Nós entendemos que a criança de 0 a 7, 8, 9 anos era levada, mas as demais empreendiam fuga e não queriam retornar para casa. E quando nós a localizávamos, ela dizia que não era ela, que a gente estava enganada. Mesmo assim, a gente levava, devolvia para os pais, mediante documento, é claro, e a gente viu o constrangimento dessas crianças. Aí, então, eu comecei a trabalhar no combate à pedofilia, e vi que ali existia algo que não estava certo. E aí foi 35 anos de trabalho. Hoje, infelizmente, nós temos um caso a cada 8 minutos de criança abusada. E isto é 20% dos casos apenas, sendo quase 90% dentro das próprias famílias, com o pedófilo doméstico e com ligação doméstica. Nós temos hoje 7 tipos de pedófilos que atuam destruindo as nossas crianças. Mas o pior é quem a criança mais confia. Pai, 67%. Padrasto, pai, 20%. Padrasto, 67%. Família, avô, tio, primo, prima, fecha 90%. Mas o que me deixa mais indignada é 80% das mães coniventes com o jaguara, com o pedófilo. 80% passam a mão na cabeça do jaguara e ficam contra as crianças. E dizem que a culpa é dela. Isso me revolta, porque eu sou uma mãe lutadora. Criei meus filhos sozinha. E ai de quem olhar torto para eles. Hoje eles são adultos, mas eu os defendo com unhas e dentes. Mas eu não vou me estender muito, porque eu, quando começo a falar de pedofilia, eu me empolgo. Eu fiz disso uma missão de vida. Eu fui capacitada por um ser maior, que foi o Senhor Jesus Cristo. Ele que me capacitou. Mas junto com criança desaparecida, nós temos algo ainda pior, que é o tráfico humano.
que levam as nossas crianças para outros países e furtam a melhor parte delas. E lá as mantêm em cárcere privado. Por isso, hoje, a minha convidada nessa tribuna é uma pessoa que também, assim como eu, dedica a sua vida para a defesa dessas pessoas que não têm como se defender. Porque são levados, os adultos, os adolescentes, para outros países, para outros locais, com promessas de trabalho. E outras são levadas sem que elas queiram. Então, hoje nós vamos chamar nessa tribuna a doutora Silvia Xavier. Doutora Silvia Xavier dedicou a sua vida nesse trabalho, né, doutora Silvia? Eu até vou deixar o tempo maior para ela, porque ela é que vai trazer para nós tudo sobre o tráfico humano. Tudo sobre como ela faz para trazer de volta essas crianças, as campanhas dela para trazer de volta o que foi nos tirado. Muito obrigado, senhor presidente, eu já extrapolei o meu tempo, né? Muito obrigada. Tem mais 30 segundos, pode concluir. Gostaria de chamar, então, a essa tribuna a doutora Silvia Xavier, para trazer para nós esclarecimento que muitos de nós não temos conhecimento e que está escondida entre quatro paredes e sendo cochichado entre as famílias. Por favor, doutora Silvia. Obrigado, vereadora Sargento Tânia Guerreiro. Convidamos agora a senhora Silvia Xavier, coordenadora do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Trabalho Escravo no Paraná, nesta Câmara Municipal, a convite da vereadora Sargento Tânia Guerreiro, do partido Podemos. Muito bem-vinda à Câmara Municipal, sua explanação por 15 minutos, depois nós teremos os questionamentos num prazo de 30 minutos, que serão registrados no sistema através do campo à parte. Por favor, fique à vontade com o uso da palavra. Bom dia. Muitíssimo obrigada, bom dia a todos. Eu saúdo todas as autoridades presentes na pessoa do presidente da mesa e quero agradecer imensamente o convite da vereadora Tânia Guerreiro, de quem eu tenho muita admiração. Eu vou falar de um tema urgente. Esse tema é tráfico de pessoas. É um tema sensível, extremamente delicado, é um crime silencioso, velado e ainda muito invisível à nossa sociedade, que são o comércio de seres humanos. O combate ao tráfico de pessoas no estado do Paraná, ele se dá desde 2013, eu estou nessa pauta desde então, e nós fazemos campanhas e fazemos o que estamos fazendo aqui agora, porque falar sobre o tráfico de pessoas é educar. E educando, nós estaremos reprimindo o tráfico de pessoas. É a maior repressão que nós podemos fazer, é a sensibilização a respeito do tema. O tráfico de pessoas é a terceira atividade mais lucrativa do mundo. Ele perde apenas para o tráfico de drogas e tráfico de armas. Ele movimenta 32 bilhões de dólares ao ano, aproximadamente, e temos que contar que as subnotificações desse crime acaba escondendo, né? Não condiz com a realidade esse número, porque existe um número de pessoas que são vítimas de tráfico e não falam sobre o assunto. Ele faz pelo menos 1 milhão de vítimas ao ano, ele tem múltiplas finalidades, todas elas de violação de direitos humanos, e a cada 3 vítimas, 2 são crianças e meninas e adolescentes. 86% das vítimas são mulheres e 67% das aliciadoras também. Essas pessoas são pessoas de confiança da família, são parentes, amigos, vizinhos, pessoas que estão muito próximas às vítimas. Segundo o protocolo de Palermo, que é a nossa lei, né, que é aquilo que nós seguimos, o tráfico de pessoas é o recrutamento, o transporte e o acolhimento de pessoas para fins de exploração. Eu quero colocar aqui que nós temos uma fragilidade muito grande hoje, que é a nossa fronteira. A nossa fronteira é uma fronteira seca, livre, não há condições de se fazer uma fiscalização efetiva na fronteira, em razão de que não tem policiamento efetivo para isso. Então, qualquer pessoa, isso se vê a olhos nus, qualquer pessoa que chegar
e atravessar a nossa fronteira, ela está no outro lado do país. As crianças são as maiores vítimas disso. Nós temos muito tráfico internacional para adoção ilegal. Esse tráfico ele se dá todos os dias atravessa a criança na nossa fronteira, e nós temos uma questão muito sensível ali, porque o que é crime para o Brasil é contravenção penal para o Paraguai e para a Argentina. Aí o que vai acontecer? Se nós vamos reprimir um crime aqui, uma cesta básica paga uma criança que está sendo transportada para outro país. Nós não temos esse número efetivo justamente por conta dessa legislação e dessa falta de policiamento, realmente de se fazer ali uma fiscalização efetiva. Eu tenho denúncias de crianças que são atravessadas dentro de malas. É uma tristeza muito grande quando você recebe uma denúncia que uma criança foi transportada, sedada dentro de uma mala. Se a criança atravessa o rio, que vem pelo rio, atravessa o rio e ela está com vida, ela vai ser vítima de tráfico internacional. Se ela vem com algum problema, ela é vítima de tráfico de órgãos. E isso acontece todos os dias, todas as semanas, e nós não conseguimos reprimir. Nós precisamos falar disso. Tráfico de pessoas é uma emergência mundial. Nós precisamos estar concentrados nisso, porque nós temos tráfico de pessoas para trabalho análogo ao de escravo, as crianças, do trabalho forçado, a exploração do trabalho infantil, isso acontece muito. Eu tenho denúncias, todo mês eu tenho denúncia de exploração de crianças que estão trabalhando em determinados lugares. A gente sabe a etnia, qual é o tipo de imigrante que vem para cá e que sacrifica os seus filhos para trabalho escravo. E nós temos mulheres, meninas, crianças e adolescentes que trabalham como adultos, né? São pessoas em situação de vulnerabilidade total. E quando eu falo em vulnerabilidade, eu não estou só falando de vulnerabilidade social. Eu estou falando de vulnerabilidade familiar. Eu estou falando das pessoas que têm conflito familiar e crianças que fogem dos seus tutores, dos seus pais, dos seus parentes, porque elas não querem suportar mais aquela situação. Então, vem uma pessoa e oferece a droga, vem uma pessoa e oferece uma oportunidade de uma vida melhor, ela vai. A criança simplesmente vai, ela sai da sua casa e vai, seja qual a classe social. Eu atendo adolescentes que têm curso superior, que falam 3 idiomas e que foram ser vítimas, foram se submeter à exploração sexual fora do país. Eu quero lembrar a todos que a prostituição, ela não é crime, mas a exploração da prostituição é crime, a facilitação da prostituição é crime. Então nós podemos estar atentos. Quando eu falo com uma profissional do sexo, seja qual for a idade, eu digo para ela, você pode fazer o que você está fazendo, mas você precisa tomar cuidado, seja você a sua agente, você não precisa de ninguém, de oferecer dinheiro para ninguém. Crie o teu site, ofereça o teu trabalho, mas você seja dona de si. Nós fizemos uma operação esse mês, em parceria junto com a Polícia Federal e a Polícia Militar no interior do estado, onde nós tínhamos 9 alvos. Dentro desses 9 alvos, nós fomos em algum desses prostíbulos, onde nós estávamos fazendo... retirando essas meninas, porque tinham muitas menores de idade ali, e que foram vendidas pelo pai. Elas vieram do Paraguai, atravessaram a fronteira, todas sem documentação, a família vendeu, e elas, na conversa com ela, elas disseram assim, mas doutora, na minha casa é muito pior do que aqui. Eu tenho 2 filhos para criar, uma menina com 16 anos tem 2 crianças para criar, e ela está trabalhando como profissional do sexo porque ela precisa comer, num lugar precário, onde a dona do prostíbulo tem simplesmente, está na sua garagem, uma BMW X6, e as meninas trabalhando lá, sem nenhuma higiene, sem nenhuma proteção, obrigadas a venderem a bebida, a venderem drogas ali dentro. Então, é muito triste quando você fala. E aí, quando você vai
conversar com uma criatura dessa, você vê que aonde começou isso? No computador, na internet, com um pedófilo. Alguém que aliciou, alguém que violentou lá quando criança. Para ela aquilo é comum, já vem na vida dela. Ela se tornou uma profissional do sexo porque ela foi realmente, quando criança, violentada. Quando criança ela foi abusada, ela não teve proteção da família e ela acabou sendo aquele algoz, acabou sendo o único relacionamento que ela tem. Ela acaba desenvolvendo a síndrome de Estocolmo, porque a pessoa que ela tem confiança é aquele abusador, é a pessoa que fez isso com ela a vida inteira. Eu sempre repito que combater o tráfico de pessoas não é só uma missão do Estado do Paraná. Nós fazemos isso há muitos anos, mas não é só. Todos nós podemos fazer alguma coisa. Cada um que está me ouvindo aqui agora pode fazer alguma coisa. Quando você pode identificar pessoas em situação de risco, nós podemos fazer isso dentro da nossa casa, com a pessoa que trabalha no nosso lar, com os nossos filhos, os amigos dos nossos filhos que vêm visitar, que recebem oportunidades de trabalho, de emprego, que estão fazendo uma faculdade. Olha, você pode ir para tal país, lá você tem uma boa oportunidade, e quando chega lá, essa oportunidade não existe. Essa oportunidade se transforma numa exploração, seja do trabalho, seja da exploração sexual. Toda a exploração, o aliciamento, o transporte, a exploração, documento retido e liberdade privada é tráfico de pessoas. E nós precisamos falar sobre isso para proteger as nossas pessoas. Então, nós precisamos proteger e denunciar. Sem a denúncia, nada será possível. Eu quero falar aqui, enfatizar a pedofilia, o abuso sexual e o aliciamento online. Todos os nossos filhos estão fazendo pesquisa, seja para a escola, para a faculdade, eles estão fazendo jogos. Esses jogos são perigosos. Muitas dessas pessoas estão aliciando essas crianças por meio de jogos na internet. Tem uma propaganda que está passando na televisão agora, onde eles colocam uma máscara. Aquilo é real. A pessoa se passa por uma criança, por uma outra criança, e vamos fazer os jogos online. Ali está o perigo. O perigo do teu filho é viciar naquele jogo, viciar naquele amigo, porque aquele amigo tem uma conversa legal. Ele é um bom amigo, ele é um amigo que traz oportunidades, que traz desafios. Você já está com 14 anos, você não precisa da tua mãe, você não precisa de ninguém, você precisa só de você, da tua vontade, fazer aquilo que você deseja. Isso está na internet, isso está dentro do computador, na sua casa. Se você não prestar atenção no que está acontecendo, vocês não vão conseguir reprimir o tráfico e teus filhos serão aliciados. Eu tenho filhos de grandes amigas minhas que eram viciados em videogame e que hoje estão viciados, além do vício do computador, do vício dos jogos, eles têm amigos que trazem desafios perigosos. Então, tem muitas crianças que vocês estão vendo que estão se mutilando, que acabam suicidando, que por um riscozinho acabam indo a falecer. Por quê? Porque por meio da internet a gente consegue observar isso. Então, eu sempre digo, os pedófilos, eles atuam em redes organizadas. A organização criminosa, ela é imensa. Eu atendi uma vítima de tráfico de pessoas, um rapaz de 16 anos que viajou. Ele não apresentou nem a carteira de identidade, ele passou por 8 países diferentes. Então, ele chegou num local, onde ele chegava nos aeroportos, tinha a foto dele e o nome dele, ele se dirigia a essa pessoa, a pessoa só indicava para onde ele deveria ir. Então, a organização criminosa é mundial. Quando eu falo que esse tema é um tema urgente, ele é um tema urgente porque ele está no mundo, em todos os lugares. Você entrar num país e não apresentar teu passaporte, não apresentar nem a sua identidade e não ficar o registro de que você é um migrante, que você entrou naquele país, isso é muito sério. Isso é um crime imenso praticado no mundo inteiro. Nós não temos como reprimir, nós não conseguimos mais reprimir. A repressão está na comunicação, está na sensibilização, está no que nós estamos fazendo aqui hoje, falar sobre esse assunto.
Então, nós precisamos saber que essas redes do tráfico de pessoas estão ligadas às redes de exploração da criança, do trabalho infantil, da pedofilia, do desejo de alguém que quer. Ele vai pegar essa criança, vai atravessar um estado, vai atravessar uma cidade, vai abusar dessa criança e essa criança vai passar a ser vítima de todo tipo de exploração, vítima de tráfico de pessoas. Nós precisamos nos atentar para os sinais. Os nossos filhos dão sinais. Eu criei 3 filhos, eu digo para os 3 assim: mãe tem olho na nuca, não adianta, a gente sabe o que acontece com vocês. A criança chega, você observa a fisionomia dela, você observa o comportamento dela, tudo é um sinal para você falar sobre isso. Então, você consegue observar que essa mudança de comportamento, o isolamento, o medo exacerbado, vai trazer para você um sinal de que teu filho possa estar sendo, não digo num primeiro momento aliciado, mas ele está se encantando com uma outra situação que é proibida, que para ele nessa idade isso é emocionante, porque é um desafio para um adolescente desafiar a sua família, os seus pais. E eu atendi uma menina de uma família aqui de Curitiba, bem abastada, e essa menina viajou, disse para a família que ia fazer um intercâmbio e ela não foi fazer um intercâmbio. Ela sabia que seria vítima de exploração sexual. Ela foi muito esperta, porque ela fala 2 idiomas e ela levou 2 celulares. Quando pediram o celular, porque a primeira coisa que eles fazem, me dá o teu celular e os seus documentos. E ela, quando pediram o celular, ela deu um celular, o outro ficou com ela. Ela escondia no lustre do quarto onde ela estava hospedada. Escondia o dinheiro, dava só uma parte e escondia o outro celular. Foi aí que ela conseguiu fugir e vir para o Brasil e denunciar essa organização criminosa. Eu fiquei com ela das 2 da tarde às 10 da noite na Polícia Federal, onde ela estava contando aonde eles desenvolviam as atividades dele, vários ramos. Então, eles têm agência de viagem, eles têm agência de empregos, eles têm oportunidade para fazer intercâmbio para estudar fora do país, onde eles vão ficar. As meninas que querem ser modelo, que nunca teriam uma outra oportunidade, estão tendo aquela única na vida dela, elas querem ir, e as famílias entendem que aquilo é um grande momento para ela e acaba deixando. Eu sempre digo, sonhem, mas sonhem com os pés no chão. Você não vai deixar o teu filho dentro de casa, mas você vai precisar entender para onde o teu filho vai. E entender aonde o seu filho vai não é pegar o contato da pessoa que aliciou e ligar. E dizer, aí é esse lugar mesmo, aí é uma escola, aí é uma agência, aí é no emprego. Não é isso. É verificar se o valor que estão ofertando para o seu filho, para o seu parente, para o seu amigo, é a quantia que se pratica naquele país, naquela atividade. Então, você precisa estar com segurança. Nós fazemos isso, nós checamos essas informações. É importante que nos procure na Secretaria de Justiça, em tempo integral nós estamos lá, oferecendo esse trabalho para as pessoas. Nós precisamos hoje olhar para os nossos filhos como a parte mais frágil do mundo, porque as crianças são um alvo. Eles são alvo de todas as formas de exploração, de todas as formas de abuso, e nós precisamos estar atentos. O que nós podemos fazer? Nos informar e informar. É isso que nós precisamos fazer. Falar sobre isso no rádio, na TV, nas comunidades, na igreja. Ontem nós estávamos na igreja falando sobre tráfico de pessoas, que lindo foi aquilo. Nós tínhamos muita gente nos ouvindo ali sentado e também muita gente pela internet vendo o que nós estávamos falando. E isso é prevenção, e prevenção é repressão. Já que nós não podemos, por meios legais, instaurar um inquérito e ir até o fim, porque nós temos hoje, e eu tomo muito cuidado com isso, quando eu faço um encaminhamento, eu coloco como suposta vítima de tráfico de pessoas, porque nós só teremos realmente a certeza quando for transitado em julgado um processo. Então, nós temos que tomar cuidado com a nossa fala, mas nós podemos prevenir. Então, divulgando canais de denúncias, falando sobre todos esses sinais que é falta de liberdade, documento retido, isolamento e vigilância, você está sendo vítima de tráfico. Se alguém diz assim, me dá o teu passaporte, me dá a tua passagem de volta, você vai trabalhar de tal hora fora do país, você precisa entender que você pode estar vítima. Eu já estou
terminando aqui. Eu vou deixar essa minha apresentação. Podem ficar à vontade para conhecer, para usar, está à disposição. Agora, eu só posso falar mais uma questão aqui. A campanha do Coração Azul, que acontece no mês de julho, dia 30 de julho é o Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, e nós fazemos algumas ações de impacto. Eu vou convidar essa casa a iluminar ela na cor azul durante o mês de julho, que vocês estarão falando sobre tráfico de pessoas. Muitíssimo obrigada, me coloco à disposição. Obrigado. Obrigado, Silvia Xavier. Convidamos para que possa fazer parte aqui na mesa, ao lado da vereadora proponente, vereadora Sargento Tânia Guerreiro. Temos ainda 26 minutos de tempo da Tribuna Livre. Nós temos vereadores e vereadoras inscritas, que nós faremos as perguntas em bloco de 3 inscritos. Primeira vereadora inscrita, com a palavra a vereadora Rafaela Lupion, PSD. Bom dia. Muito obrigada, presidente, e todos que nos assistem. Quero saudar a vereadora Tânia Guerreiro por trazer este tema tão importante, tão pertinente, tráfico de pessoas. Cumprimentar a doutora Silvia pela sua belíssima e tão importante explanação. Eu fui, doutora Silvia, conselheira do Conselho Estadual dos Direitos dos Migrantes, Refugiados e Apátridas, da mesma forma, presidente do Conselho Estadual do Direito da Mulher e integrante do SEDECA, que é o Conselho da Criança e do Adolescente. E pude, nos 3 colegiados, também discutir, me deparar com estas ações, algo que a gente tem que combater de forma veemente, como mãe, como esposa, com esse olhar, e nós aqui, a maior bancada feminina, 12 mulheres nesta casa, eu, inclusive, procuradora adjunta da mulher, o quão é importante essa união de esforços. Então, o que eu gostaria de perguntar para a doutora Silvia é a questão, em âmbito da Secretaria Estadual de Justiça, acerca de campanhas, porque eu acredito que a informação é de suma importância, levarmos, de fato, o conhecimento à população, essa conscientização do que é uma prática criminosa, que precisamos combatê-la com veemência. O tráfico de pessoas é inadmissível. Então, nesse sentido, eu deixo aqui o meu registro e este pleito para que possamos intensificar a informação através de importantes campanhas. Muito obrigada, doutora Silvia. Próximo vereador inscrito para a manifestação, o vereador Bruno Rossi, agir com a palavra. Bom dia a todos, bom dia, senhor presidente. Quero também parabenizar a vereadora Tânia Guerreiro por estar trazendo a doutora Silvia Xavier aqui nessa Tribuna Livre, que eu conheço já há muitos anos, sei da competência do seu trabalho, acompanhei de perto, então não tenho questionamento, apenas fazer uma saudação em meu nome, parabenizar você, que trabalhou há alguns anos com a minha esposa Rúbia, lá na Secretaria de Justiça, e parabéns por esse programa, sei da competência da Secretaria nesse programa e na condução que você tem nele. Parabéns, parabéns também à Viviane, ao secretário de Justiça e todos os diretores lá da Secretaria. Próxima vereadora para concluir o bloco, e nós passamos a palavra para a convidada para que possa manifestar, a vereadora Wanda de Assis, do PT, com a palavra. Bom dia, quero parabenizar a Silvia pela exposição. É importante mesmo a gente divulgar, falar dos problemas que nos afetam permanentemente, porque a cultura do silêncio tem sido motivo de perpetuação de tantas violências, Então, acho que a divulgação, com certeza, é uma arma poderosa no combate ao tráfico de pessoas e órgãos. E a minha pergunta, Silvia, querida, é sobre como é que você olha hoje as principais dificuldades, os limites para a interrupção do tráfico de pessoas e qual relação você vê desse desafio com o Sistema Único de Segurança apresentado, defendido pelo governo federal nesse momento, no combate ao tráfico de pessoas e órgãos, entendendo, no meu ponto de vista, entendendo que quanto mais articuladas estiverem todas as forças de segurança, quanto mais alinhado e atuando coletivamente, mais eficiência teremos no enfrentamento a qualquer das violências, e essa é uma violência, como bem foi colocado, de âmbito internacional, de articulações internacionais e muito fortes. Então, como a senhora vê
essa relação do desafio colocado com o Plano de Segurança Nacional. Obrigada. A nossa convidada, a Silvia Xavier, por favor, fique à vontade para a resposta das 3 perguntas do primeiro bloco. Eu quero agradecer. Tá certo? Só coloca mais próximo dela. Eu quero agradecer a vereadora Rafaela. Muito obrigada. Quero dizer que nós temos a campanha, uma campanha permanente. Ela acontece uma vez por ano. E nós estamos agora trabalhando nessa campanha. Vamos realizar um seminário. E eu quero depois divulgar esse seminário aqui para essa Casa de Leis. Gostaria de que todos pudessem estar presente para ouvir. Nós vamos trazer algumas autoridades e vamos falar também da Força de Segurança, vereadora Wanda, desse seminário. E quero agradecer ao vereador Bruno pelas palavras, muito obrigada. E respondendo a sua pergunta, vereadora, nós estamos hoje, eu acho que essa iniciativa é uma iniciativa bastante importante, essas forças de segurança que estamos agora tentando realizar por conta desse crime, que é um crime cruel, né? E é uma emergência. Eu sempre digo, tráfico de pessoas é um crime em movimento. Então, nós temos esse crime que começa num determinado local e ele vai para outros países e nós precisamos das forças de segurança. E, em razão disso, nós fizemos algumas operações, estaremos realizando, eu estou falando do estado do Paraná agora, estamos fazendo algumas operações aqui. Até o mês de outubro, nós temos um cronograma para a repressão do tráfico de pessoas. Mas o tráfico ele será reprimido por cada um de nós, por cada cidadão, por cada pessoa que conseguir formalizar uma denúncia. Que nós possamos falar sobre isso sempre. Cada um aqui pode falar dentro do seu condomínio, na sua comunidade, com seus amigos, na escola dos seus filhos. Podemos falar sobre isso e conscientizar. A educação é a melhor forma de repressão. Então, infelizmente, algumas falhas nós teremos, porque quando uma vítima de tráfico diz, eu cheguei no aeroporto e não apresentei nem a minha identidade e me encaminharam o local para onde eu deveria me dirigir, isso é um escândalo, isso é um absurdo, isso é uma emergência falar sobre isso e contar isso às pessoas, porque o crime organizado, ele pensa além daquilo que nós imaginamos. Quando a gente pensa que está chegando no foco, você acaba descobrindo que eles foram para um outro lado. Quando eu atendi vítima de tráfico de pessoas do Camboja, que eu atendi 284 vítimas, eles próprios contando, eles trabalhavam com o sistema 30 dias, de repente eles mudavam o sistema para a retirada de dinheiro só de brasileiros. Eles vendiam criptomoedas falsas para brasileiros. E eles faziam isso, todos vítimas de tráfico para trabalho escravo, todos eles tinham horário exacerbado de trabalho, alimentação uma vez por dia, comiam, inclusive, quando queriam comer carne, eles eram obrigados a comer rato. Eu tive esse relato, e isso é muito triste. Então, é uma emergência, eu acho que é uma iniciativa excelente, mas não acredito muito que isso vá reprimir 100% o tráfico de pessoas, infelizmente. Obrigada. Vamos ao próximo bloco de vereadores e vereadoras inscritas. Próxima vereadora para a manifestação, Indiara Barbosa, Partido Novo, com a palavra. Obrigada, presidente Leônidas. Parabéns, vereadora Tânia, por trazer a Silvia esse tema. Parabéns, Silvia, pelo teu trabalho, pela palestra. É muito importante esse tipo de informação, né? A gente que conhece a Tânia, que vê e escuta as histórias que ela fala, sabe o quanto é grave esse problema, mas eu acredito que tem muita gente ainda que está distante disso, ou que, como a senhora falou, está em casa tranquilo, com o filho no celular e acha que aquilo não vai acontecer na sua própria casa, né? Então, acho que é muito importante divulgar essas informações, como a senhora falou. Não sei se, além dessa divulgação, tem algum outro trabalho que a gente possa fazer para melhorar isso, para ampliar essa informação, que chegue isso para as pessoas. E eu ia também perguntar para a senhora, em relação aos números do Paraná, né? Quanto que é isso, e até comparado com o Brasil ou com outros estados, como que estão esses números desses casos, né, de tráfico de pessoas, de crianças, enfim. Então, essa é a pergunta, e mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada.
Antes do próximo vereador inscrito, eu gostaria de registrar e agradecer a presença aqui conosco hoje, o vereador Romante Moreira, do PSD, vice-presidente da Câmara de Arapoti, aqui no estado do Paraná. Muito obrigado pela sua presença. E a vereadora Maria Olívia, que é a primeira secretária e também a procuradora da mulher da Câmara Municipal de Arapoti. Obrigado aqui pela visita. A Câmara Municipal de Curitiba se sente honrada com a participação do vereador e da vereadora do município de Arapoti aqui acompanhando a nossa sessão. Muito obrigado. Próxima vereadora inscrita para a manifestação, professora Ângela, do PSOL, com a palavra. Bom dia a todas as pessoas, bom dia, Silvia, muito obrigada pela explanação. E a minha pergunta é no sentido de, assim, considerando que já houve uma campanha de conscientização do tráfico de pessoas em nosso estado, e também reconhecendo que a vulnerabilidade social é um fator crucial que expõe crianças e adolescentes à exploração, eu gostaria de saber como podemos, enquanto sociedade, trabalhar sem culpabilizar as mães pela perda dos seus filhos, filhos e filhas, né, para o tráfico, como foi mencionado aqui. E sim, eu quero direcionar aqui o foco para as complexas questões estruturais e criminosas que facilitam essa exploração, tanto em Curitiba quanto no Paraná. Muito obrigada. Próximo vereador para concluir o bloco de 3 perguntas, vereador Serginho do Posto, líder do governo, PSD, com a palavra. Serginho, ausente. Fará o questionamento na sequência. Então, próxima vereadora inscrita, a vereadora Mary Martins, Partido Republicanos. Com a palavra, vereadora. Obrigada, presidente. Quero parabenizar, claro, a vereadora Tânia Guerreiro, a sargento, e a doutora Silvia Xavier. As minhas perguntas são: a necessidade de se falar sobre isso é grande, a gente não pode questionar. Se nós temos campanhas nas nossas escolas, levando esse assunto às crianças, para que os olhos delas sejam abertos, e porque naquele ambiente escolar é até mais descontraído levar e abrir realmente os olhos das crianças, dos adolescentes sobre isso, não somente em relação aos pais. E queria saber também, nos aeroportos, há alguma campanha para que se note alguma coisa, que a gente vê isso nas redes sociais, né? Se você notar algo, eu até li uma notícia que acho que foi uma aeromoça, que ela percebeu que uma jovem estava no voo e ela denunciou, e assim que o voo aterrissou, foi recorrida a menina e o homem foi preso. Se nós temos aqui nos nossos aeroportos alguma campanha nesse sentido, e se a senhora tem algum número, índice de recuperação desses jovens ou mulheres que foram sequestrados. Obrigada. Por favor, com a palavra. Muito obrigada, professora Ângela, muito obrigada, vereadora Mary Martins, pelas perguntas. Bom, em primeiro lugar, respondendo à vereadora professora Ângela, nós conseguimos fazer essas campanhas e conversar com essas famílias. As famílias realmente não têm culpa, porque geralmente as famílias trabalham, né? Então, estar atento aos seus filhos é uma obrigação dos pais, mas muitas vezes eles não conseguem fazer isso. Então, nós precisamos conscientizar sempre, fazer essas campanhas, e nós vamos nas escolas, sim, aproveitando para responder a sua pergunta, vereadora Mary, nós vamos nas escolas, informamos os professores, nós fazemos essa capacitação nas igrejas, né, para que eles consigam detectar que uma criança está apática, que ela possa ter ficado na internet até muito tarde. Então, a gente consegue fazer um determinado tipo de repressão, né, desta forma. As campanhas acontecem nas escolas, nos aeroportos, nós capacitamos todas as agências de viagens, todas as companhias aéreas, nós capacitamos as pessoas que estão ali na linha de frente, que estão recebendo realmente, porque geralmente a menina que vai fazer uma viagem, não é ela que responde a pergunta, quem responde é quem está com ela.
Geralmente ela está de cabeça baixa, pergunto qual é o seu nome, para onde você vai, quem responde é quem está acompanhando, quem está levando. Então esse sinal é muito claro e a gente consegue perceber muito rápido. Então a gente fez essa capacitação e a recuperação das vítimas, ela é uma questão bastante delicada, porque muitas vezes elas não acreditam que a gente possa ajudá-la. Então, a gente consegue inserir na formalidade laboral, nós conseguimos arrumar uma oportunidade de trabalho para ela, mas muitas vezes elas dispensam esse trabalho, porque elas não acreditam que nós podemos realmente ajudá-la. Ela sofreu tanto, ela tem tanta dor no coração, que muitas vezes elas dispensam. Mas nós, no núcleo, nós fazemos o acompanhamento dessa vítima por 2 anos. Então, a gente oferece o emprego, oferece a oportunidade e acompanhamos a vida dela por 2 anos. O que ela está fazendo, para onde ela foi, se ela retornou, alguns retornam na situação do tráfico, porque é muito mais confortável ser explorada, estar fora do país, do que estar dentro de casa, apanhando, tendo conflitos familiares, tendo outros tipos de violência também. Então, isso é bastante delicado. E a vereadora Indiara, obrigada por sua pergunta. Os números são muito aquém daquilo que nós gostaríamos de ter, porque o que acontece? As vítimas de tráfico não se reconhecem como vítimas. Então, muitas vezes, elas não denunciam. Nós temos números, sim. O Estado do Paraná, nós temos por tipo de tráfico de pessoas. Depois eu posso passar o total. Faço questão de fazer isso. Não chega a 400 nesse primeiro semestre, mas de 400 vítimas. E é bom falar que cada denúncia, muitas vezes nós temos denúncia de trabalho análogo ao do escravo. Nós temos uma denúncia. Quando nós chegamos lá, nós às vezes temos 30, 40, 100 e poucas vítimas, numa única denúncia. Então, os números não serão nunca reais, porque além da subnotificação, nós temos um volume de pessoas maiores, né? Então, temos aquela que quer denunciar, que quer formalizar a denúncia, e temos aquela que está na situação de vítima, mas não se reconhece como vítima e não quer formalizar a denúncia. Então, esses números, eles são muito difíceis de nós conseguirmos ter reais, né? Na forma real. E a mesma coisa com a exploração sexual. Às vezes você tem uma vítima de exploração sexual e quando você chega lá, no contexto dela, tem outras 20 meninas, por exemplo. Obrigada por sua pergunta. Nós temos mais 3 vereadores inscritos. Eu peço celeridade na pergunta para que nós possamos ainda, dentro do tempo, que a nossa convidada possa respondê-los. Temos ainda 9 minutos da tribuna livre. Próximo vereador inscrito, o vereador Bruno Seco, do PMB. Com a palavra, vereador. Quero parabenizar, bom dia a todos, primeiramente. Quero parabenizar a doutora Silvia pela brilhante explanação. Parabenizar também a vereadora Sargento Tânia, que é uma referência nacional em combate à pedofilia e também a vítimas, né, apoio às vítimas de tráfico humano, uma pauta imprescindível, uma pauta corajosa. Parabéns, Sargento Tânia, por essa luta de anos, uma referência nacional, como eu bem disse. Doutora Silvia, eu tenho um projeto de lei tramitando aqui na casa que visa proporcionar acolhimento e mais vertentes do poder público para possibilitar acolhimento às pessoas vítimas de tráfico humano. Está na CCJ nesse momento. Eu queria deixar alguns dados aqui da Associação Brasileira de Busca e Defesa das Crianças Desaparecidas. A ABCD diz que cerca de 1.200.000 crianças desaparecem por ano no mundo. E desse número alarmante, cerca de 40.000 crianças e adolescentes desaparecem por ano só no Brasil. O Brasil é o 3º país do mundo que mais desaparecem crianças e adolescentes. E, infelizmente, doutora, desse total de 10% a 15%, em torno de 6.000 crianças brasileiras jamais retornam aos seus lares. Então, realmente é um tema silencioso, mas é trágico, é alarmante. Esses números são terríveis. Então, eu quero só te parabenizar pelo seu trabalho, que é muito importante, de conscientização, trazendo dados, trazendo números, mostrando para a sociedade que é uma crise silenciosa que nós temos, né? Pouco se fala sobre esse tema, mas é um tema que precisa estar em pauta sempre. Eu apresentei esse projeto de lei, né, que procura proporcionar acolhimento para as vítimas de tráfico humano, após a gente ter o caso, né, da criança que recentemente desapareceu, que foi achada por grande trabalho da nossa polícia. Concluir, vereador. Para concluir, então, eu quero só te parabenizar mesmo pelo seu trabalho, que é imprescindível para a nossa sociedade, sobretudo para os nossos jovens. Parabéns. Vereador Renan Sesquim, podemos, com a palavra. Obrigado, senhor presidente Leônidas Dias. Parabenizar a doutora Silvia e a vereadora Tânia Guerreiro
por esse momento tão importante aqui para a gente falar do enfrentamento, né, ao tráfico de pessoas. Doutora Silva, eu vejo assim, eu sou pai há 3 anos, né, agora de uma menina linda, e agora nasceu meu filho faz 19 dias, e eu vejo também uma certa irresponsabilidade dos pais, principalmente na questão das redes sociais. A gente falou muito hoje de conscientização parental, realmente, é algo que me preocupa bastante, sabe? Até onde vai o limite que os pais deveriam impor aos seus filhos para a gente enfrentar isso, né? E aí a gente acaba caindo na conscientização, né? Até onde os pais podem dar esse limite para os seus filhos, principalmente nas redes sociais. E também dizer, né, eu estava dando uma pesquisada aqui rapidinho, senhor presidente, da falta de integração entre as instituições, né? A questão da vulnerabilidade social também, que atrapalha bastante. Queria que a senhora falasse um pouquinho a respeito disso. Obrigado e obrigado pelas explanações. Última vereadora inscrita, vereadora delegada Tatiana, União, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a vereadora Tânia, uma excelente explanação também da doutora Silvia, e comentar rapidamente sobre um caso e pedir se isso já aconteceu aqui no Paraná. Quando eu e meu marido trabalhávamos em Minas Gerais, Betim, ele teve uma investigação muito intrigante lá, que veio a desvelar um esquema de tráfico de bebês, onde uma intermediadora, através de um blog, que era o blog Quero Doar, recebia mulheres que não tinham condições de ter seus bebês, as mulheres grávidas, e com base num custo, que uma parte desse custo de valor era passado para a mãezinha, né, verdadeira, e então essa mãezinha verdadeira, na hora de ganhar o bebê, ia com a identidade falsa da pessoa que então iria, em tese, ter o parto e seria a mãe, né, em tese biológica. A senhora já ouviu falar nesse tipo de caso de investigação aqui no Paraná? Só deixando registrado que este caso em Betim abriu um leque para muitos outros, um esquema muito grande de tráfico de bebês. E essa investigação, assim, ela atingiu além do estado de Minas Gerais. Gostaria de saber se aqui no Paraná a senhora já viu, já ouviu falar ou tem conhecimento de desse tipo de tráfico. Obrigada. Vereador Serginho, o senhor ainda mantém a sua pergunta? Então, o vereador Serginho é o último vereador inscrito com a palavra. Aí eu passo para a senhora Silvia Xavier para que possa fazer as 4 respostas e as considerações finais. Vereador Serginho. Obrigado, senhor presidente. Eu estava no momento aqui ao lado atendendo uma ligação, mas quero cumprimentar a vereadora Sargento Tânia, ela que se dedica há muito tempo à causa, principalmente a causa da pedofilia, que é um tema muito árido, muito difícil, mas tem que ser tratado nessa sociedade. Também quero parabenizar a doutora Silvia Xavier por nos trazer informações que muitas vezes no dia a dia, você não tem essas informações. E a gente sabe que o adolescente, a criança, são as mais vulneráveis nessa ponta. A gente sabe que o seu trabalho também colabora muito para o dia a dia, para que algumas atitudes que possam ser feitas por autoridades de segurança, com certeza ajuda muito. E o seu trabalho em assistir essas adolescentes, essas crianças, eu acho que isso, a sua dedicação também é um exemplo. De fato, não quero fazer nenhuma pergunta, mas já sou contemplado pelo que os vereadores questionaram a vossa senhoria, e digo que parabenizo a sua coragem, a sua dedicação. Conte com esta casa. Muito obrigado, viu? Para assunto requerimento urgente, vereadora Sargento Tânia Guerreiro. Muito obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de pedir ao senhor a gentileza de prorrogação por mais 5 minutos dessa tribuna livre, devido à importância do assunto. Deliberação do plenário, favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Prorrogados por mais 5 minutos, então nós teremos mais 8 minutos de tribuna livre para a sua conclusão de respostas e também a sua manifestação final. Com a palavra.
Muito obrigada. Eu quero agradecer a todos os vereadores, né, aqui presentes que fizeram as suas perguntas e vou começar respondendo cada uma delas. Ao vereador Bruno Seco, eu quero agradecer pela pergunta e parabenizar pelo projeto e me colocar à disposição para qualquer coisa que ele necessite nessa caminhada. O vereador Sesquim, eu quero dizer que as redes sociais, infelizmente, hoje aliciam os nossos filhos. Nós temos algumas integrações entre órgãos públicos, né, e algumas instituições, algumas ONGs, e nós conseguimos fazer, sim, essa repressão e tentamos fazer a repressão de uma forma mais contundente com isso e contando, inclusive, com abrigamento, né. Nós não temos abrigamento, então esse projeto do vereador Bruno é extremamente importante, porque hoje nós não temos como fazer acolhimento, nós fazemos por meio de ONGs parceiras, então é muito importante isso tudo, mas nós temos integrações entre todos os organismos e os equipamentos do Estado do Paraná inteiro. O Paraná é referência no Brasil a respeito desse tema, então nós fazemos algumas sensibilizações em outros estados também. Vereadora Tatiana, quero colocar essa questão dos bebês, como eu comentei anteriormente, né, nós temos uma fronteira seca, livre, os bebês do Paraguai vêm para o Brasil e são realmente traficados para tráfico internacional. Infelizmente, nós passamos por isso. O que nós temos de inovador no Paraná, e é o primeiro do Brasil, dentro de uma política de Estado, que é a coleta de digitais de bebês na maternidade. Nós temos uma empresa chamada Akiama, que desenvolveu por uma empresa dela, que é a Infant ID, um projeto de coleta de digitais de bebês. Esse projeto está desde 2022 em fase experimental no Hospital do Trabalhador. Então, o bebê nasce, eles já colhem as digitais do bebê e da mãe. Então, o que acontece? Essa criança sai da maternidade com a carteira de identidade. Então, no Paraná, isso é pioneiro, né? Esse projeto está dentro da Secretaria de Justiça também, uma parceria que nós temos, um termo de colaboração com eles, e ele será estendido a todo o estado do Paraná. Então, as maternidades de referência no estado do Paraná fará essa coleta de digitais de bebês. Então, eu acho que no nosso estado nós vamos conseguir segurar um pouco isso, porque se essa mãe resolver vender esse bebê depois do nascimento dele na maternidade, a coleta da digital dela é feita novamente em 2 anos. Então, se não for a mãe verdadeira para coletar a digital, nós vamos detectar que houve alguma questão ali. Quero agradecer a todas as perguntas. Falta do vereador Serginho, né? Sim, ele reiterou as perguntas então, anteriores. Por favor, então fique à vontade para a sua conclusão e usaremos os minutos restantes para a conclusão também da vereadora Sargento Tânia Guerreiro. Fique à vontade. Eu quero agradecer a todas as pessoas que ficaram aqui me ouvindo, né? Eu sei que não é fácil você passar uma manhã inteira ouvindo sobre um tema, mas o tráfico de pessoas é um crime em movimento e ele é um assunto emergencial. Nós precisamos falar desse assunto urgente e abrir as portas dessa Casa de Leis para falar sobre esse tema foi o maior presente que eu recebi nessa semana. Eu quero deixar isso registrado, agradecer a vereadora Tânia Guerreiro pelo convite, agradecer a todos os presentes e me colocar à disposição, colocar o trabalho da Secretaria de Justiça, né, à disposição de qualquer pessoa que queira nos questionar, trazer ideias, somar conosco nessa luta contra o tráfico de pessoas. Muitíssimo obrigada. Obrigada, presidente. Obrigado, Silvia Xavier. Agradecemos em nome de toda a Câmara Municipal de Curitiba pela sua participação. Concedemos a palavra à vereadora Sargento Tânia Guerreiro para que faça os agradecimentos finais à convidada e, na sequência, a entrega do certificado e registro com foto. Muito obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a Deus por nos conceder pessoas como a doutora Silvia Xavier, com coragem, com sabedoria, para combater esse assunto que é tão terrível.
O tráfico humano. Meu Deus do céu, onde que nós vamos parar? Muito obrigado pela tua disponibilidade. O nosso presente, não é você que ganhou o presente, foram nós que ganhamos o presente da sua presença aqui hoje. Eu quero te agradecer de coração e quero me colocar à disposição para o que precisar. A Secretaria de Justiça e Família, a qual você faz parte, gostaria de colocar o meu gabinete à disposição e dizer que quando tiver uma criança em situação de risco, peçam socorro, não deixe esperar a coisa acontecer. Infelizmente, doutora Silvia, eu sou a única militar do país na área de pedofilia. Gostaria que Deus preparasse mais pessoas, porque uma andorinha só não faz verão. E precisava de mais gente para combater esse mal que assola e arrebenta as crianças e as famílias e deixa mortos sem túmulos. Nós precisamos da força das pessoas se unirem para que a gente combata esse mal que arrebenta e furta a melhor parte da vida do ser humano, que é a inocência, que é a infância. Muito obrigada. Está encerrada a tribuna livre. Convidamos agora a vereadora proponente, Sargento Tânia Guerreiro, junto com a convidada Silvia Xavier, para que faça um registro fotográfico aqui frente à mesa da sua participação na tribuna livre para esta manhã. Está encerrada a tribuna livre.